Fala, galerinha. Então vamos lá. Trabalhando os conceitos fundamentais de ciências, né? O que a gente tem que pensar sobre os conceitos fundamentais de ciências? Quatro coisinhas generalistas: matéria, corpo, objeto e energia. Então, quando a gente vai trabalhar com esses quatro conceitozinhos, a gente tem que pensar o seguinte: universo da matéria. Então, as substâncias físicas de tudo o que conhecemos. Então, as substâncias são a base da ciência química. Então, quando a gente fala sobre as substâncias, a gente tem que entender elas como um corpo. E o que é um corpo? Um corpo é uma porção da matéria. É um pedaço da matéria que nós podemos limitar. Então, a gente pode limitar ali a vegetação, a gente pode limitar ali a atmosfera, a gente pode se limitar ao solo. A porção é a parte da matéria que a gente limita, que a gente dá uma parte, tudo bem? Então, essa parte limitada nós chamamos de corpo. Igual eu falei, você imagina uma floresta, né? A floresta é a matéria total, é o universo. Então, eu quero pegar o universo. Se nós cortarmos uma tora, né, da madeira, nós temos um corpo da floresta, um pedaço da floresta, uma parte limitada da matéria, tudo bem? Então, a floresta, né? Imagine que a floresta é a matéria, o corpo vai ser aquela parte limitada, certo? Então, o corpo é uma parte limitada, uma porção limitada da matéria. E esse corpo não tem utilidade específica, porque ele é só uma parte, né, que ainda não tem uma destinação final. Então, é um conjunto, um membro que eu consegui tirar da matéria. E aí, feito isso, a gente pode pensar numa cadeira. A cadeira vai ser um corpo? Não. A cadeira vai ser um objeto, porque ele já foi dado utilidade para esse corpo. Então, o conceito é um corpo que foi transformado, ou seja, ele tem uma utilidade, ele tem uma função. Né? Quando a gente pega a madeira, a gente pega a porção. Quando a gente transforma a madeira na cadeia, ela vira um objeto. Ela tem um propósito final. Então, ela deixa de ser o quê? Deixa de ser matéria e passa a ser um objeto. Mas, para isso, ela passou pelo corpo. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a transformação da cadeia. Então, ela era uma matéria, certo? Por exemplo, o ouro em si. Eu encontro ali na natureza o ouro, tá vendo os brilhantezinhos aí? São o ouro. É o ouro em si. É que nem a cadeia, certo? Uma cadeia de transformações, né? Então, eu tenho o ouro em si, que é a substância. E o ouro é uma das poucas substâncias encontradas na natureza de forma pura, que eu consigo extrair ele diretamente da natureza sem fazer nenhum processo químico, nenhum processo físico-químico, né? Físico, mais processos físicos de separação, não químico. E aí, esse ouro, eu transformo ele num corpo. O que é o corpo? É a barra, é a porção limitada, ou seja, eu tinha ele na natureza e agora eu deixei ele na barra. Então, quando eu deixei ele na barra, eu tenho uma porção limitada da natureza ali, que vai ser a nossa barra de ouro. Ok? Então, temos ali matéria, onde eu tenho tudo, e aí eu extraio da matéria um corpo, que seria, no caso, o ouro, e transformo esse corpo em barra. Mas a barra, para mim, para você, eu não sei, mas para mim uma barra de ouro ia ser sensacional, né? Riqueza, riqueza. Mas enfim, não pensemos na riqueza do negócio, pensemos o seguinte, na ciência da brincadeira. Então o corpo ali vai ser aquela barra de ouro que para que serve uma barra de ouro no meio do deserto? Para nada. Né? Se fosse pelo menos ela na forma de um copo, né? Para pegar a água da chuva. Mas enfim, tá aí. A ideia é justamente essa. Agora, se eu transformo ela num objeto, um anel de ouro, por exemplo, feito aí para as nossas alianças, para as nossas uniões eternas, né? Que seja eterno enquanto dure este amor.
Então tá aí, ó. A aliança é um objeto. Então, o mesmo ouro que estava aqui é o ouro que está aqui. Só que aqui ele agora tem uma finalidade. Ele tem a finalidade de concretizar o sentimento de eternidade que nós temos uns pelos outros, né? Não é à toa que foram feitas várias e várias alianças aí durante a história. Então tá aí. Essa é a parte inicial, né, que a gente trabalha de conceitos de ciências. Nós trabalhamos com o conceito de matéria, de corpo e de objeto. Então, cada uma dentro do seu conjuntinho aí. A matéria é o conjunto completo, universal. Eu posso tirar o corpo da matéria, que são essas partes que eu posso transformá-las e utilizá-las em objetos. Beleza? E aí nós temos a parte da força da energia, né? Que não tem massa. Né? Então, as três primeiras partes, matéria, corpo e objeto, eles têm massa, né? Ocupam lugar no espaço. Agora, aquilo que não tem massa, mas transforma o mundo, é a energia, tudo bem? É a capacidade que a gente tem de fazer as coisas terem uma ação. Então, o que seria a energia? É a capacidade de ação. Diferente da matéria, a energia não tem massa, tudo bem? E nem ocupa espaço, né? Ela pode ocupar espaço assim, né? O meio, né? E ela é a capacidade de realizar trabalho ou causa mudanças na matéria. Então temos aí que a energia é isso aí, beleza? E quais são as transformações? Então, a energia faz com que as coisas aconteçam, né? Aquecer a água, acender a lâmpada, fazer o carro andar e andar. Isso aí é o que permite que você cresça e brinque, né? Então, ou seja, é a capacidade de transformar uma energia em outra. Como assim? Quando você está em movimento, é energia? É energia do movimento. Você tem energia, tem um calor, que é uma outra forma de energia. Então, tudo que pode haver transformações é o que nós temos como energia. As formas energéticas que nós temos no nosso dia a dia, né? Quais as formas energéticas que nós temos no nosso dia a dia? Por exemplo, a forma térmica e luminosa, calor e luz, né? Então, são formas de energia, né? A térmica para aquecimento e a luminosa para a gente poder enxergar os objetos aí, né? Não ficar na penumbra. E nós temos a energia química, que vem de alimentos e combustíveis, né? Então a gente extrai um processo, eles têm energia acumulada dentro deles, que a gente pode tirar para a construção de células, para a movimentação de motores. Então é uma energia acumulada que a gente consegue fazer uma transformação e utilizá-la. Tudo bem? Então essa é a parte que nós temos de a base, né? Corpo, matéria, corpo, objeto e energia. Então, esses quatro conceitozinhos são os conceitozinhos, são os conceitos fundamentais aí que nós temos da ciência, ok? E esses conceitos fundamentais das ciências fazem com que a gente trabalhe, mergulhe aí dentro das transformações, das estruturas, de como elas se comportam, né? Como a gente vai desvendar essas coisas, beleza? Então, voltemos aqui, né, na nossa parte, né? Que é a matéria versus a energia. Então, o que é matéria e o que é energia? Então, a massa da energia, lembre-se, energia não é matéria. Então, a massa da energia, né? A energia não é matéria, não tem massa. A luz que sai de uma lanterna não tem peso. O calor do sol não ocupa volume, calor, peso. Eles são forças que agem sobre a matéria, ou seja, 0% de interação entre uma e outra.
Matéria é uma coisa, energia é outra. Então, um gráfico aí para gente, né? Uma definição de tudo aquilo que nós falamos até agora. Resumindo elas de forma mais simples. Termo, né? Matéria. Então, matéria é tudo que tem massa, e volume. Um exemplo de matéria, vidro, certo? Corpo, né? É um pedaço limitado da matéria, ou seja, o caco de vidro. Ele é um pedaço limitado da matéria. Objeto é um corpo com utilidade. O que é o corpo com utilidade? Então, o copo, a garrafa, certo? É aquilo que tem utilidade. Então, o vidro na forma de uma garrafa. Ele tem utilidade da gente armazenar, né? E a energia seria a capacidade de você transformar as coisas. Ou seja, eu posso transformar o vidro, os cacos de vidro, em garrafa. Mas para isso eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a energia, que vai ser aquela que vai derreter os cacos de vidro, para eu transformá-los em quê? Em uma garrafa. Então, a energia é a capacidade de transformar as coisas. Basicamente, duas formas energéticas que nós utilizamos: as formas energéticas de luz e de calor. Então, temos aí, né, os 4 conceitos bases da ciência: corpo, matéria, corpo, objeto e energia. Dentro desses conceitos, a gente vai abrir as ramificações, os detalhezinhos sórdidos que tem aí. Principalmente quando se envolver quando envolver a parte de quê? De matéria, certo? Envolver a parte de matéria. E a matéria também chegar nessa parte de quê? De energia. Então a ciência trabalha muito bem com essas duas partes, né? Corpo e objeto já é mais uma utilização prática das coisas, beleza? Então tá aí para vocês a parte de corpo, matéria, corpo, objeto e energia. Espero que é bem simples esses conceitos, não deixem eles se perderem ao longo aí dos seus estudos. Então, um grande abraço para você.